Em 2200, avanços tecnológicos significativos estão mudando o mundo para sempre. Por exemplo, o upload de mente se tornou mainstream. Por várias décadas, a pessoa média teve acesso a clínicas especiais onde podem transferir uma cópia de sua consciência de seu cérebro físico para uma máquina. Isso porque os cérebros humanos se tornaram 100% compatíveis com software pouco tempo antes. Com este procedimento, bilhões de nanobots são inseridos nos capilares cerebrais de uma pessoa e cada padrão elétrico de cada região cerebral é copiado. Os padrões elétricos são transferidos para um programa de computador que contém um cérebro artificial com estruturas cerebrais duplicadas para aceitar essa informação. Após este procedimento, uma versão da pessoa acorda como um programa de computador e passa por uma série de testes para garantir que o upload foi bem sucedido. Todo esse processo pode levar horas ou dias. A maioria das pessoas geralmente tem a opção de transferir sua consciência para um corpo virtual em uma simulação realista. No entanto, os indivíduos mais ricos têm outra opção. Isso porque corpos e cérebros humanos sintéticos agora são uma realidade. Agora é possível construir corpos sintéticos inteiros, juntamente com cérebros sintéticos, que podem ser transplantados para esses corpos. Por fora, eles muitas vezes são indistinguíveis de corpos humanos reais. Corpos sintéticos são capazes de ter maior força, resistência, velocidade e agilidade do que corpos biológicos normais, e dependendo de como são personalizados, eles são capazes de sobreviver em alguns dos ambientes mais severos do sistema solar. Por exemplo, uma pessoa com um corpo sintético de alta qualidade pode andar livremente na superfície de Marte sem um traje espacial. Existem também corpos sintéticos relativamente baratos, com partes visivelmente mecânicas, que são mais acessíveis para pessoas da classe média. Os cérebros sintéticos são muito superiores aos cérebros biológicos em todos os aspectos imagináveis. Eles são capazes de calcular até milhões ou bilhões de vezes mais rápido do que os cérebros biológicos. Do ponto de vista de alguém, no início dos anos 2000, o tipo mais avançado de cérebro sintético pode fazer um século de progresso intelectual em menos de um segundo. Existem diferentes níveis de poder computacional e memória para cada tipo de cérebro sintético, e eles são vendidos a diferentes níveis de preço. No entanto, uma porcentagem significativa da população considera essa tecnologia como imoral e blasfema. A cada ano que passa, há um aumento na divisão entre aqueles que querem se aprimorar e aqueles que preferem rejeitar esse tipo de tecnologia. 3. Simulações virtuais. Agora possuem detalhes ao nível quântico. Essas simulações são o próximo passo da evolução após o metaverso e a realidade virtual de imersão total. Cada detalhe concebível dessas realidades parece e se sente exatamente como a vida real. Elas são capazes de ser muito semelhantes à simulação do filme Matrix. Por exemplo, cada objeto e até mesmo o ar agora são compostos por moléculas e átomos individuais. Forças como gravidade, eletricidade, magnetismo, resistência do ar e mais agora funcionam da mesma forma nessas simulações como fazem na vida real. Organismos podem crescer e se reproduzir como na vida real, e todas as sensações físicas possíveis, incluindo comer, nadar e praticar esportes, se sentem exatamente como na vida real. Essas simulações são tão realistas que, se uma pessoa comum fosse conectada a uma delas sem consentimento e deixada nela por muitos anos, essa pessoa estaria 100% convencida de que tudo isso é real. Existem simulações realistas para vários períodos de tempo, incluindo os anos de 1800, o final de 1900 e uma interpretação do ano 3000. Essas simulações realistas estão sendo cada vez mais usadas como destinos para pessoas que fazem o upload de suas mentes para computadores. 4 trajes de invisibilidade agora são possíveis. Pesquisadores criaram um tecido que pode tornar invisível qualquer pessoa que o vista.
É considerado um metamaterial que pode alterar a forma como a luz se curva e altera o movimento da luz em várias partes do material. Os usuários que vestem esses trajes são capazes de usar seus pensamentos para alternar a invisibilidade. E as agências de aplicação da lei poderiam usar essa tecnologia para infiltrar-se em áreas restritas. Inovações na supressão de assinatura térmica e redirecionamento de ondas sonoras permitem que espiões entrem em mais áreas do que nunca sem serem detectados. No futuro próximo, essa tecnologia será aplicada a uma ampla gama de objetos físicos. Uma área de interesse particular é a possibilidade de criar um corpo humano sintético composto por nanobots que permitem aos usuários alternar a invisibilidade. 5. A gravidade artificial. Agora é possível, com a ajuda da inteligência artificial avançada, os cientistas descobriram como gerar campos de gravidade artificial. Isso foi possível criando uma forma estável de antimatéria neutra, que cai para cima em vez de para baixo quando próxima a uma fonte gravitacional massiva como a Terra. Esse tipo de matéria tem uma massa gravitacional negativa em vez de uma massa gravitacional positiva, como a maioria dos tipos de matéria. Por causa dessa descoberta, os engenheiros conseguem criar uma nave espacial com um teto contendo essa antimatéria e um piso contendo matéria normal. Isso cria um campo de gravidade artificial que sempre puxa pessoas e objetos para baixo a partir de seu quadro de referência. Esse campo de gravidade artificial também protegeria todos dentro de uma nave espacial se ela atingisse uma aceleração rápida que, de outra forma, seria letal. No futuro, esse conceito poderia ser usado para criar cintos suspensórios que permitem que pessoas e objetos flutuem no ar. Também poderíamos produzir aeronaves que podem mudar rapidamente suas altitudes de maneiras que seriam consideradas antinaturais do ponto de vista de alguém no início dos anos 2000. Outro método de criar gravidade artificial envolve girar uma nave espacial inteira ou partes dessa nave espacial em torno de um eixo central. A força centrífuga deste movimento de rotação cria uma força descendente nas bordas externas da nave espacial que pode simular a força gravitacional que os humanos experimentam na Terra. 6. Cidades automatizadas de alta tecnologia estão sendo construídas. Até 2150, as cidades já estavam substancialmente mais próximas do que os autores de ficção científica imaginaram em séculos anteriores. Carros flutuantes agora são extremamente comuns de se ver nas estradas. Eles flutuam silenciosamente sobre almofadas de magnetismo criadas por pavimentos supercondutores à temperatura ambiente. Eles raramente precisam ser reabastecidos, pois quase não há fricção para desacelerá-los enquanto viajam. As aparências externas dos edifícios podem se transformar e mudar de forma por causa de suas superfícies cleitrônicas. Anúncios na forma de hologramas 3D são extremamente comuns. A eletricidade é transmitida sem fio de prédio para prédio. Câmeras e sensores estão por toda parte, e eles podem rastrear os passos, movimentos corporais e expressões faciais de cada pessoa e identificar instantaneamente essas pessoas. Até mesmo os estados biológicos internos dos humanos podem ser monitorados, como sua atividade neural e pulso, que podem dar pistas sobre suas intenções imediatas. A polícia Android pode ser convocada instantaneamente, porque agora os oficiais robóticos parecem surgir do chão. Isso é possível através do uso de cleitrônicos e nanobots incorporados em edifícios, estradas e calçadas. Robôs trabalhadores agora superam os humanos até mesmo em áreas centrais, que normalmente estariam lotadas de carros e pessoas em tempos anteriores. Isso se deve em parte ao fato de que as pessoas de hoje passam a maior parte do tempo conectadas a ambientes virtuais, que são muitas vezes mais interessantes do que a vida real. Não só isso, as superfícies dos edifícios, janelas e telhados são completamente resistentes à sujeira, bactérias e pichações, e podem se autorreparar em caso de danos.
Os revestimentos para esses edifícios são frequentemente aplicados também em carros e outros veículos, e as estradas e calçadas são feitas de materiais especiais que podem se limpar e absorver lixo. 7. Cidades holodeck agora são uma realidade. No início dos anos 2000, supercomputadores usavam uma técnica de simulação chamada cromodinâmica quântica de rede para realizar cálculos dividindo o espaço-tempo em uma grade quadridimensional. Inicialmente, era possível simular apenas uma área um pouco maior que o núcleo de um átomo. Mas à medida que os supercomputadores e computadores quânticos alcançavam níveis computacionais cada vez mais altos, tornou-se possível simular volumes maiores de espaço-tempo. Até os anos 2070, era possível simular um vírus completo com absoluta precisão até as menores unidades quânticas conhecidas. No início dos anos 2100, varreduras cerebrais inteiras foram aperfeiçoadas e simuladas no nível quântico. Pouco tempo depois, todo o corpo humano e salas inteiras podiam ser perfeitamente simulados. Em 2200, cidades inteiras podem ser construídas usando unidades quânticas como seus blocos de construção. Essas cidades estão contidas em grades de 4 dimensões e são efetivamente mini-universos totalmente programáveis e controláveis. Essas cidades holodeck também são acessíveis usando dispositivos de realidade virtual. Embora o espaço físico para um holodeck seja limitado em tamanho, à medida que os usuários o atravessam, o chão se move para que o ambiente visual mude e pareça consideravelmente maior do que realmente é. 8. Mentes carregadas estão sendo transmitidas para outros planetas. Agora é possível enviar cópias de mentes humanas em feixes de laser entre planetas e luas. Colocar uma cópia de uma mente em um laser não é um problema técnico muito grande, já que os lasers podem conter uma quantidade quase ilimitada de informações. Uma rede de estações de retransmissão foi construída em todo o sistema solar interno. Cada estação é capaz de receber esses feixes de laser, amplificá-los e enviá-los para as estações subsequentes. Esses feixes de laser viajam entre as estações de retransmissão à velocidade da luz. As estações de retransmissão foram colocadas em cometas estacionários em vez de luas, pois as luas orbitam em torno de planetas e muitas vezes são obscurecidas por esses planetas. Células a laser são usadas para transportar nanobots autorreplicantes para esses cometas. Esses nanobots então usam os materiais da superfície desses cometas para construir fisicamente as estações de retransmissão. Na Lua, em Marte e em Titã, existem robôs e corpos sintéticos esperando por esses lasers, e eles serão ativados assim que as mentes humanas forem carregadas neles. À medida que os humanos começam a explorar outros sistemas estelares, este provavelmente se tornará o método de transporte preferido para pessoas que transcenderam além de seus corpos biológicos. 9. Sondas estão alcançando sistemas estelares vizinhos. Até 2150, uma grande variedade de sondas para sistemas estelares vizinhos alcançou com sucesso seus destinos. As sondas mais rápidas agora podem atingir velocidades moderadamente próximas à velocidade da luz, e elas requerem apenas algumas décadas de tempo de viagem. Como comparação, sondas espaciais de um século atrás levariam muitos milhares de anos para alcançar essas estrelas. Uma variedade de diferentes sistemas de motores estão sendo construídos, como antimatéria, propulsão por pulso nuclear e outros métodos experimentais. Essas sondas possuem campos de força em forma de cone que as protegem de detritos que vêm em sua direção. E a matéria programável é usada para alterar ligeiramente a forma dessas sondas para reduzir o número de colisões com átomos de hidrogênio no espaço. Depois de viajar por trilhões de milhas, a maioria delas alcançou com sucesso seus destinos. Elas estão retornando um tesouro de dados e informações visuais de planetas e luas de outros sistemas solares.
Além disso, estão fornecendo imagens da Terra e do Sistema Solar a anos-luz de distância, proporcionando uma nova perspectiva da humanidade e seu lugar no universo. 10. Assentamentos civis em larga escala na Lua agora são uma realidade. Dezenas de colônias permanentes na Lua foram estabelecidas. Grandes montadores automáticos usando nanotecnologia possibilitaram a construção desses assentamentos em questão de horas ou dias. A maioria desses assentamentos está concentrada na região polar sul da Lua, que tem maior acesso à água. Avanços em engenharia genética, implantes cibernéticos e corpos sintéticos permitem que os humanos se adaptem completamente à gravidade da Lua. Mas para ir um passo além, a gravidade artificial está começando a ser usada em algumas instalações para que os humanos experimentem uma gravidade na Lua semelhante à gravidade na Terra. Um telescópio muito grande também está operacional para observações astronômicas de longa distância. A falta de atmosfera e outras condições dão a ele uma vantagem enorme sobre os telescópios baseados na Terra. Túneis de lava sob a superfície lunar estão preenchidos com cidades inteiras contendo muitos milhões de pessoas e seus companheiros robôs. Em algumas das cavernas maiores e mais profundas, as condições lunares permitem uma série de experimentos científicos gigantescos. Por exemplo, detectores de neutrinos estão sendo construídos em escalas e eficiências que superam em muito os da Terra. Esses experimentos estão confirmando percepções profundas sobre fenômenos científicos que foram descobertos pela primeira vez por superinteligências artificiais décadas atrás. Devido ao espaço limitado na Terra para abrigar centros de dados e supercomputadores, a Lua agora está sendo utilizada para esse propósito. Antigos sistemas de cavernas separados agora estão interconectados, formando redes de computadores hiperrápidas em uma parte significativa da superfície e subsuperfície da Lua. Obrigado por assistir. Certifique-se de assistir a este próximo vídeo sobre tecnologias futuras no ano de 2300.